Ah, Olá, você está conosco em mais uma edição da segunda temporada do podcast Legislativo Educa, uma parceria entre o Movimento Voto Consciente e a ABEL, a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo e Contas. Semanalmente, Humberto Dantas e Roberto Lamari trazem uma conversa muito especial com pessoas envolvidas em ações de educação para a democracia em centenas de escolas do Legislativo e de Contas espalhadas por todo o Brasil. É isso mesmo, pessoal. Nós sempre falamos isso aqui. Legislativos têm escolas e elas reforçam a democracia. Antes de iniciar, eu quero lembrar que os nossos programas são gravados e vão ao ar nos canais da Abel e do Legis Tracinho Ativo no YouTube, bem como no Spotify pelo Legis Tracinho Ativo Movimento Voto Consciente. Além disso, em 89,5 FM, a Rádio Assembleia Legislativa dos nossos queridos amigos do Mato Grosso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Roberto Eduardo, também chamado de Lamari. Tá bem, querido? Tudo Pois é, jóia? tudo bem, tudo jóia, tudo tranquilo, né? Lindo. Aqui uma nós estamos entre passando da período da manhã para a tarde, né? Uma Lindamente. temperatura amena, Olha meio só. chuvosa, muito gostosa, né? E Eu quem gosto vem desse, hoje, Lamari? eu gosto desse tempinho, gosto Você desse gosta tempinho, gosto, desse gosto. meia calabresa meia mussarela aí? Eu acho bacana. Chique. Hoje Ó, que nós legal. ficaremos aqui em São Paulo, mas é uma escola de muita importância do estado de São Você Paulo, uma conhece essa escola. escola, não? Pois é, que eu ia dizer exatamente isso, que eu tenho um carinho muito grande porque por lá eu já estive por longos anos. Presidiu, hein? Nós vamos falar com a Rebeca do Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, a Escola da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ela é curadora de projetos especiais e juventude do Instituto Legislativo Paulista. Tudo bem, Rebeca? tudo certinho, Lamar e Humberto. Muito obrigada por nos receber aqui, eu e o LP, né? E eu Legal. acho que hoje a gente vai ter um papo bem gostoso. É uma honra pra Eu, gente, de ah, verdade. eu acho, eu acho. Até porque, cara, hoje é um dos papos que eu mais tenho conhecimento, assim, porque eu tenho feito tenho a honra de estar realizando com o pessoal do ILP um trabalho muito especial, mas sobre ele quem vai nos contar é a Rebeca, porque ela que está coordenando toda essa história. Mas, Rebeca, eu queria que você contasse uma coisa pra gente que talvez seja uma novidade aqui. Posso estar Ah, enganado, mas acho que é uma novidade aqui, a gente nunca falou desse assunto, que é um pouco sobre a internacionalização das escolas do Legislativo. Quer dizer, como é que as escolas do Legislativo, com base nessa experiência da Assembleia Legislativa de São Paulo, do ILP, desenvolvem ações que vão para além das fronteiras do país ou com parceiros internacionais. Eu acho que o ILP tem sido uma fonte muito inspiradora para esse tipo de atividade, então eu queria que você introduzisse, contasse um pouco sobre isso e depois a gente vai falando mais sobre os projetos em especial, assim, especificamente falando. eu acho que esse caminho que o LP tem feito é um pouco do pensar fora da caixinha em um geral, assim. A gente sabe que a LESP, ela é, né, o órgão legislativo do Estado, a gente tem 645 cidades aqui no Estado e várias câmaras, né? Dentro delas, a gente tem as escolas do Legislativo. Essa ideia, ela surge a partir do momento que a gente olha para o ILP, olha para essa vontade que o LP tem de estar cada vez mais perto das outras escolas, a gente começa a estudar esse caminho, como que a gente consegue fazer, entender o que a gente tem de diferenças e o que a gente tem de semelhanças, e aí a gente olha para fora. Porque nessa pesquisa a gente entende que também tem escolas do legislativo, tem assuntos que é, são tratados de forma similar e a gente quer falar sobre, novamente, diferenças e pontos que são parecidos para, por exemplo, para o México, sabe, para as escolas legislativas de lá. As escolas legislativas, por exemplo, do Uruguai. Aí a gente entende também que em cidades menores ou cidades que têm uma atuação mais forte da juventude e da ideia do legislativo na Europa também a gente encontra tudo isso. E aí
a gente senta, já faz um tempo que o ILP tem esse interesse em trabalhar com os ODS, né, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, dentro disso, a gente vê, beleza, a gente tem as cidades que a gente já quer se aproximar e a gente encontra essas outras regiões ao redor do mundo que é, também compartilham disso. Então, como que a gente consegue chegar lá? Eu vim para o ILP em 2023 com essa missão de, ok, a gente já tinha esse olhar para conseguir para fora, para dentro, para juntar tudo, e como que a gente se conecta com algum lugar que consegue ter esses, eu vou dizer tentáculos, esses bracinhos em tudo isso. Uhum. Pensando também que os objetivos sustentáveis, a gente junta o útil com é, o que é possível, e aí a gente fala com a Unesco. Que legal, que legal. E aí, a partir dessa conversa com a Unesco, a gente traz PNUD, a gente traz ONU Mulheres. Então, a gente olha para eles e eles olham para a gente. A possibilidade de capilaridade que a LESP tem, que o LP tem, essa vontade do trabalho e também essa missão, né, de conseguir fazer esses objetivos do desenvolvimento sustentável andar mais. Serem percebidos, né? Serem percebidos, Principalmente, isso né? mesmo. Muito Muito legal. legal, muito É bom. bem Mas legal. eu queria entender, né, como é que vai funcionar esse projeto aí especificamente. Só para, assim, de repente, eu não sei, é possível alguém colaborar com esse projeto, as demais escolas? Então, queria entender melhor como ele funciona esse projeto. Tá. Esse projeto principal que a gente está fazendo com eles é o. é, Isso é política, sim, que ele está dentro do guarda-chuva do Democracia Jovem, que é a parte da juventude aqui do ILP. Né? Em 2024, a gente ofereceu uma bolsa de estudos para 2 jovens do estado para irem para a Itália, né, para esse intensivo da Unesco, e a gente continua essa relação. E aí, no Democracia Jovem, que a gente tem 2 braços principais, as visitas da casa, qualificadas, e esse curso de letramento político, a gente ofereceu, a gente conversou com a Unesco e falou, olha, Unesco, a gente tem isso aqui, a gente quer trazer a expertise de vocês, a gente quer construir uma coisa juntas e quer aumentar essa parceria. Aí eles, beleza, vamos fazer isso juntos. E aí a gente começou a produzir esse conteúdo, que daqui a pouco eu vou falar uma coisinha bem legal sobre esse conteúdo que tá aqui, né, essa coisinha. É, e a gente está produzindo uma apostila, um curso virtual e também uma série de encontros dentro disso. Então a gente pega esse jovem legislador, que é o primeiro curso, e a gente expande ele. A gente não está falando só para os jovens sobre como que funciona o legislativo, como que funcionam os 3 poderes. A gente está falando para eles que dentro de tudo isso, que é essencial para a gente entender o caminho da democracia, para a gente entender o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer e o que a gente quer fazer a partir disso tudo, tirar esse olhar chato do legislativo e entender que política não é só isso, entender que política é o que a gente faz todos os dias e sobre essa ideia da construção desse conteúdo, a gente quer disseminar para todas as escolas. Então, por exemplo, quando a gente for fazer esse lançamento, a gente quer convidar as escolas, a gente quer que tenha uma participação ativa, a gente quer disponibilizar de forma gratuita todo esse conteúdo para as escolas, para eles estarem nessa construção com a gente. Então, a ideia do ILP é justamente essa. A gente produz, a gente consegue essas parcerias e a gente faz tudo isso junto. Porque está dentro dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Educação de qualidade e parcerias. Muito legal. Muito legal. É um desafiaço. Agora, esse material gerado, por exemplo, construído, né? Uhum. Livros, vídeos, videoaulas, né? E etc. Isso pode ser compartilhado com outras escolas, por exemplo, né? Quer dizer, você falou todas as escolas, né? Claro, o ILP é o Instituto Legislativo Paulista, a gente imagina, em alguma medida, todas as escolas, por exemplo, do estado de São Paulo. Sim. Mas se outras escolas do Legislativo
Se a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, por exemplo, quiserem olhar para esse material e dizer, nossa, que material legal, que material incrível, podemos ajudar na disseminação ou colocar ele em outras plataformas para outras redes estaduais ou municipais de educação. Isso é possível, Rebeca? Não é só possível, como é o ideal, é uma questão assim, Lamari, vamos junto, cara. Vamos Bora com lá. tudo. É, não Não, adianta a gente olhar só para fora e não trazer para cá, né? com certeza. Não, e outra, né? Tem aquela coisa, acho que foi desde 2023 mesmo que a gente teve aquele encontro na ONU, que foi muito em cima para mostrar as escolas do legislativo na ONU, mas todo aquele compromisso, e aliás foi assinado pela ABEL, um compromisso com os ODS, né? Está lá na página da ABEL, quer dizer, a gente tem um compromisso de fazer com que as escolas trabalhem com os ODS. E a gente tem conseguido, de certa forma, ao longo, desde 2023 para cá, um número maior de escolas trabalhando com esse tema. Então, veja, isso está completamente dentro de um compromisso assumido por nós, né? Nós, que eu digo, a ABEL assumiu esse compromisso, então temos todo e total interesse de levar esse projeto de vocês para todo o Brasil, para que outras escolas. É porque, sabe, é uma das coisas, deixa eu só fazer um discursinho aqui, que é o seguinte: às vezes o cara olha, o ILP está fazendo um negócio legal. A pior coisa do mundo é você querer fazer a mesma coisa. Primeiro que você vai começar a fazer e não sei o que, vai dar trabalho. Pô, já está pronto, já estão fazendo. Quer dizer assim, vamos entrar na carona aí e vamos fazer todo mundo junto e vai ser melhor, né? Vai ser mais bacana. Então, uma das funções da Abel é essa, de compartilhar boas coisas, bons projetos que estão sendo realizados. E aí eu te pergunto, me conta mais ou menos como é que está a fase dessa história toda. Como é que é isso aí? Tem algum lançamento? Já está rolando? Para a gente entender, e as pessoas que estão ouvindo a gente aqui, como é que consegue se inteirar do assunto? Atualmente a gente está na fase quase chegando pro gol. Vai. Estamos na intermediária do adversário já. Exato. Da parte da apostila, boa parte já está editorada, tudo bonitinho. A gente já começou as gravações das aulas em si. Que, aliás, o ILP tem uma salinha aí de gravação agora, não tem? Oxe, o ILP tá chique demais. A gente tem Eu sala para vi, eu tive. podcast, tem sala de aula, Tá agora com a muito televisão. chique. Tá muito chique. Vocês vão ver, o conteúdo vai ficar, ó, pelas prévias, já tá ficando um negócio assim, Lamari, sensacional. Legal. O lançamento tá previsto agora para o segundo semestre. Legal. E a gente vai querer a Bel com a gente, claro. Bora, vamos levar isso para o Brasil inteiro. Sim. E sobre isso, Lamari, que você acabou de falar também, do não fazer igual, mas fazer mais, fazer a partir disso, pegar carona, eu acho que é justamente avançar, né? Explorar, a gente seguir esse caminho juntos. Porque, por exemplo, eu acho que dentro dessa estrutura que está sendo constituída, se a gente não tivesse a Constituição em miúdos, por exemplo, não estaria assim. Né? A Constituição de miúdos ela é essencial para a gente entender qual que é a linguagem, qual que é a estrutura que esse tipo de conteúdo vai ser disseminado, vai ser construído. Também os trabalhos, por exemplo, do voto consciente, sabe? A gente tem muita coisa do voto consciente aqui, a gente tem coisa do Politize também. Então é sempre o que a gente faz a partir desse conteúdo, né? Então, quem sabe agora, quando a gente tiver o Dia da Educação Legislativa, a gente não tenha já uma coisinha bacana. Eu vou deixar aí no ar. Opa, olha lá. Lamari, Suspense. Deixa eu te contar um negócio. Eu tive a honra de fazer parte desse projeto. Né? Tenho a honra de fazer parte. O Humberto vai falar que vai lançar porque é o aniversário dele no dia 15 de maio. O Dia da Educação Legislativa é uma homenagem a mim, como todos sabem.
Sim. É um fofoqueiro de fake news que não tem tamanho. Mas, Rebeca, voltando um pouco nessa nossa conversa, né? Como é que é esse contato com os organismos internacionais? Assim, da onde eles partem? Assim, você manda um e-mail e fala: quero conversar com vocês, quero ser amigo. Pior é que é mais ou menos isso. Então, você tem que ser cara de pau mesmo. Isso é muito legal, isso é muito legal. Eu já venho da área internacionalista, né? Então, Uhum. conhecimento eu já tinha, já tinha contato com as pessoas, etc. Mas assim, não tem nada como você mandar um e-mail com o loginho da casa legislativa que você pertence, E sabe? explicando, né, que existe um Claro, você lance. coloca o seu projeto, eles são sempre muito receptivos, né? Até porque a ONU em si já preza por essa forma de comunicação. Então, você mostrando, dando um oi no e-mail já, falando de onde você é, quais são as suas intenções, o que vocês pensaram, eu acho que já tem um início de um caminho legal, assim. Tanto que, por exemplo, a nossa comunicação com a ONU Mulheres foi assim. Que A gente foi legal. pelas vias institucionais. E outros projetos aqui da LESP também, por exemplo, essa parceria que a gente tem com o Memorial da América Latina também surgiu assim. Uhum, uhum. É. Tanto que qualquer escola querendo falar com a gente, manda um e-mail, a gente também tá por esse caminho, né? Mas a gente também tá no grupo da APEL, né, É. Lamari? Mas você sabe que eu vou contar uma historinha, então, Humberto? Boa, boa. Quando a gente, lá em 1900 e nada, na Assembleia Legislativa, não vou falar o ano porque é chato, nós pensamos no Índice Paulista de Responsabilidade Social. Eu me lembro Já que era 2000 e nada. pois é. E aí manda isso é, é, na ONU. E aí eles chamam a gente, e a Assembleia foi reconhecida por esse projeto. E aí você fala, mas e aí, então é só a Assembleia Legislativa de São Paulo e tal? Vou dizer para vocês, lá em Itapevi, em 2019, nós criamos, com a morte do Ricardo Boechat, um curso que chama curso de jornalismo político, né, para que as pessoas conheçam como funciona a Casa Legislativa. Então, tem o curso lá de jornalismo político Ricardo Boechat. Uhum. Na época, nós mandamos um e-mail também para a Unesco. E até hoje, desde lá de 2020 até hoje, e agora vamos para outra edição, agora em 2026, a Unesco ela participa desse projeto de jornalismo político, e onde nós temos, dentro do nosso curso de jornalismo político, alunos do mundo todo. É um negócio incrível. Imagina, nós falando de Itapevi, uma cidadezinha pequena, né, do Brasil, enfim. Ou seja, as escolas podem ousar, não tenham medo de ousar e de procurar parceiros. Que legal, Sim. que legal. Nessa ação em especial com a Unesco, né? Isso é política sim, é o nome, é isso? Isso é política, sim. Isso é política Gostei, sim. gostei, É gostei. legal o nome. E a linguagem é toda jovem, tá? Apesar de ter umas coisas meio velhas lá no meio, aí eu tô zoando comigo mesmo, né? Mas a linguagem é toda jovem, tá? É super descolada, assim, é uma linguagem, uma lógica, assim, de comunicação muito bacana. Como é que tá dividida essa ação, Rebeca? Conta pra gente, assim. São módulos, e aí os módulos têm livros, aulas, enfim. Conta um pouco da estrutura que vai chegar nessa galera, né? Porque o objetivo é justamente chegar na galera. Sim. É, a gente tem 5 módulos no curso, Legal? que aí a gente tem 5 módulos na apostila, 5 módulos no curso virtual, etc. Tudo é dividido dentro desses pilares principais, né? Uhum. E dentro disso a gente tem tanto 2 deles são da Unesco, 2 deles são nossos, e um deles é de parceiros. Então, nesses 2 primeiros, a gente explica o que é democracia, a gente explica o papel do deputado, o que é representatividade, mas quando a gente fala sobre o papel do deputado, não é aquilo, porque o regimento não funciona. A gente está falando Não, com boa. galera do ensino médio, isso não vai funcionar. Tem alguns conceitos que são muito difíceis. Eu que também já estou faz um tempinho, assim, nesse meio, tem algumas coisas que não. O juridiquês, ele não está lá.
A gente explica mostrando o que acontece no dia a dia deles, o que esses representantes mudam, ajudam, enfim, na vida deles. A gente traz também a questão dos três poderes, porque a gente pensa que esse conteúdo também pode ser utilizado não só em escolas legislativas, mas talvez também em escolas regulares, enfim. Aí a gente entra com a parte das parcerias, que são, ok, a partir disso, com qual que são o caminho que a gente percorreu aqui, quando a gente entra na ideia dos ODS e a gente fala sobre as parcerias de qualidade, que é o ODS 17, como que a gente junta todos esses conceitos e sai só do legislativo, sai só do eletivo e vai para o dia a dia. E aí, a Unesco entra falando sobre isso. Ela entra falando sobre engajamento significativo de juventudes. Juventudes. Exato, que é um termo que a gente explora, mas no trabalho. E aí a gente entra com a voz da Unesco, uma pessoa que está aqui, que é o Humberto Dantas, né? Ó, a voz da Unesco. Nesse projeto, porque a Unesco falou pra gente, beleza, vamos fazer esse conteúdo, vamos fazer em parceria, e quem que será o nosso consultor? Quem é a pessoa que pode fazer esse meio de campo? Não tem outro nome, assim. Humberto Dantas. Chique. Então Chique. a gente Chique. Vou trouxe o apertar os Humberto justamente. coraçãozinhos. Exato. Aí ele Só fala, feio. como consultor da Unesco, né, sobre os direitos humanos, ODS, cultura de paz, e o engajamento significativo de comunidades, como a gente acabou de conversar. E basicamente é isso, assim. Divide metade metade e chama uma meiota para mostrar o que a gente consegue fazer junto. E eu só queria adicionar uma coisinha que vai fugir um pouco dessa pergunta, mas é um comentário sobre o que você acabou de falar, Lamari. Em 2023, a Câmara Municipal de Matão participou do SDG Action Awards, que é um prêmio internacional da ONU sobre os ODS. Eles foram um dos finalistas. E eles chegaram lá falando justamente sobre o Parlamento Jovem. Então, é isso. A Que gente tem um legal. trabalho local que foi pro global, né? Sobre esses exemplos que a gente tem aqui já no estado, de trabalho de qualidade. Olha Muito bom, só, e a muito galera de legal. Eu, Matão. Olá, Mari, você fez um trabalho de ODS na Câmara de Itapevi, não fez? sim, nós fizemos, inclusive, esse trabalho foi apresentado na ONU também, né? É, A gente teve também uma apresentação e foi um texto também muito bacana, aliás, um texto bem acessado, onde nós somos a primeira escola a passar a classificar todas as nossas atividades, até hoje a gente faz isso, né? Desde 2021, acho que 21 ou 22, nós classificamos todas as nossas atividades em algum ODS. Né? E nisso, falar para a Câmara, hoje a Câmara de Itapevi, toda a sua licitação, processo legislativo, tudo tem a classificação de ODS. Então, cada projeto que o parlamentar vai fazer, a gente está encaixando em que ODS está se enquadrando. Então, essa é uma forma de levar, né, de que as pessoas conheçam. Mas, agora aqui, eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente, Rebeca. Um pouco vamos lá. diferente. Eu Olha queria só. saber de você, com a sua história, como é que você chegou aí? Qual é a sua formação? Você é uma pessoa jovem, foi para esse caminho aí da juventude, então deve ter uma história aí por trás. Queremos Olha, saber. olha, Lamari, a minha história não começa com o legislativo, Não? começa com uma jovem muito revoltada, assim, muito Ih, indignada. Eu, eu sou formada na graduação, né, em artes visuais. olha. E quando eu entrei, a minha pós-graduação ela é em direitos humanos, etc., mas a gente já cheguei. Quando eu entrei na faculdade, eu entrei falando que eu não gostava de arte abstrata, não gostava de arte contemporânea, porque não fala nada para ninguém, e arte para mim é rua,
A arte, para mim, são políticas públicas, a arte tem que comunicar alguma coisa. E aí o meu coordenador falou: relaxa, Rebeca, quando você se formar, você já vai estar com um olhar de galeria, não vai ser mais assim. Me formei, eu continuava detestando arte abstrata, arte contemporânea não fala nada para ninguém, e eu precisava de rua, eu precisava todos esses, que eu sou aqui da cidade de São Paulo, né? A gente tem vários espaços, casas de cultura, teatros, que não são levados em conta quando a gente vai pensar em fruição cultural. Então, sempre tem esse, entre aspas, êxodo, né, para o centro de São Paulo para ver show, para teatro, enfim. E aí, eu fiz um trabalho, fiz uma intervenção em todos os centros culturais do município de São Paulo, e acabei com isso, que era um trabalho de identificação territorial, acabei entendendo que talvez o meu caminho também seria aí, a partir dessa revolta, dessa indignação, seria trabalhar direto com políticas públicas. Então, eu entrei na Secretaria de Relações Internacionais para trabalhar de uma pauta específica, que era a luta antirracista. Então, eu trabalhei como produtora cultural e curadora na Expo Internacional Dia da Consciência Negra final de 21, né, de 22 e 23, e foi um trabalho muito legal, foi um trabalho de chão, foi um trabalho de entender como que a gente conseguia juntar, né, ajudar a executar a lei da educação antirracista, e nisso eu comecei deu certo, essa jovem revoltada, né, essa jovem indignada com essa força de querer fazer alguma coisa e falar não. Fui chamada para fazer a Virada ODS, que é um evento muito legal que a gente tem aqui em São Paulo, também sobre políticas públicas, também sobre disseminação dos objetivos de desenvolvimento sustentável, enfim. E aí nisso, conheci Malu Molina. Malu Molina estava aqui na Alesp, ela era coordenadora anterior da Virada ODS. Ela veio para ajudar a presidente Agnes Sacilotto, que na época era aqui do ILP, a trazer esse olhar novo. E aí a Malu foi convidada para ir para outro lugar e ela falou: olha, a Agnes falou, preciso de algum olhar assim que seja esse perfil. Aí a Malu, beleza, eu tenho uma pessoa ideal para fazer isso. Aí me chamou. Na época, eu Olha estava só. com a Unesco, eu estava na Itália quando eu recebi a mensagem, eu falei, olha, não consigo conversar agora, né? E assim, foi um momento muito legal, porque eu estava novamente saindo de um outro caminho, e, cara, me apaixonei direto com o ILP, me apaixonei direto com essa ideia da educação legislativa e desse letramento político, né? Então, trabalhar direto com essas parcerias, porque trabalhar com o legislativo é falar sobre diálogo, que é isso que os parlamentares fazem. Não é uma coisa única, um único perfil representando toda uma população. São, por exemplo, aqui na Alesp, são 94 perfis representando toda essa galera. Então, isso só acontece por causa do diálogo. E eu acho que é isso que faz o olhinho brilhar aqui dentro, né? Eu acho que é isso que também é o coração do Isso é Política, sim. E agora, com a presidência atual do ILP, que é o Del Nero, a gente está voando. A gente está cada vez andando mais e tendo essas parcerias mais expandidas, né? Que legal, Isso é que bom, legal. isso é bom. Muito legal, muito legal. Rodriguinho tem um bom trânsito dentro da Assembleia. Bom trânsito, Tem. Rodriguinho. então Um abraço pro isso é muito Rodriguinho, bom. hein? O Rodriguinho é uma figura Meu, querida. meu, meu, meu amigo de Seu amigo, né? longuíssima data. Começamos juntos na Alesp. Vocês Sim. trabalharam juntos durante muitos anos. É. É, pessoal, vocês sabem que as coisas, infelizmente, Sério? O acabam. tempo avoa? Já? Eu sou sempre o paladino, como é que falo, o missionário das notícias ruins do ponto de vista do fim das nossas entrevistas. Eu gosto das Ah, entrevistas, mas elas acabam. O que eu posso fazer, né? Roberto Lamari. ah, Roberto Lamari.
Eu vou Manda, mandar um abraço. manda aquele abraço da semana. Vou mandar um abraço para o Eliezer, que está Ah, aí, figura né? querida, hein? Que é uma Figura, figura figura. muito querida, e para o Rodrigo Del Nero, que é meu Rodriguinho também. amigo, né? Então, o Rodriguinho e para o Eliezer aí do ILP, e toda a equipe do ILP, que muita gente mudou, evidentemente, mas que faz essa grande escola do Estado de São Paulo e do Brasil. Sensacional, sensacional. Rebeca, pode mandar abraços livres, Rebeca. Abraços, abraços em Abraços série. livres. Quero mandar um abraço pro nosso querido Fábio. Fábio é Fábio, um, Fábio é um. a grande pessoa aqui da Unesco que abraçou total esse projeto. Quero mandar novamente um abraço pro Rodrigo Donero e também pro Eliezer, porque sem o okzão deles, isso aqui não estaria andando com essa. Eu diria de patins, vai, que aí desliza e vai mais longe, assim, de um jeito divertido. Quero agradecer por vocês terem nos recebido aqui. Quero Muito também legal. mandar um abraço para Anélia. Nelly, a Nelly aqui do Apel, e até logo. até logo. É, não, já já estamos juntos. Tem o lançamento do negócio. Sim. Tem o lançamento do negócio. O Quero a Abel pessoal. presente, viu? A Abel tem que estar com a gente. Opa, não, já está fechado isso Não, aí. Abel estará. Já Abel pode estará. ver aí como é que nós vamos fazer. Falou na Nélio, só uma coisa, Humberto. Ah, Tem encontro em Barueri, o 17º encontro da APEL, Associação Paulista de Escolas Legislativas, lá em Barueri, no dia 20, das Baruerex. 9 às 17 horas. Fui A chamado. programação tá boa, hein? A Fui programação tá chamado. fervendo. Chique, chique. Humberto foi chamado e declinou mais uma vez. Declinei, mas vocês verão no grupo da Abel, onde eu estarei dia 20. Vocês vão ver que Surprise. verás que o filho teu não O teu foge à não foge à luta. luta. Só que eu só vou estar em outro lugar, mas vocês vão ver que vai ter foto com gente querida da nossa Abel. Não, é Muito da legal. Abel, não da Abel, da Abel. Eu vou estar em outro estado. Muito Ó, bom. Pessoal, eu vou enfileirar abraços aqui. Eu vou reforçar os abraços de vocês. Vocês citaram pessoas aí muito queridas. O Fábio da Unesco, muito, muito gentil, muito generoso, muito bacana. Toda a galera da Unesco, quero deixar um abraço muito especial por terem confiado em mim para fazer esse trabalho junto com o pessoal do ILP. Um abraço também muito especial aí para o Rodrigo, para o Eliezer, enfim. Mas eu vou destinar aqui dois abraços muito especiais para vocês dois. Porque eu gostaria de lembrar que o Lamari, quando assumiu a presidência do ILP, substituindo uma pessoa também muito querida, que é o Maurílio, uhum. o Lamari manteve as coisas, boa parte das coisas como elas eram. Porque tem muito isso na escola do Legislativo. Escolas do Legislativo mudam dirigentes e parece que os novos querem reconstruir a roda. Eu fiz isso quando eu assumi a presidência aqui em São Paulo, da Câmara Municipal. E é uma crítica, é uma autocrítica. Assim. A gente às vezes descontinua coisas. E o Lamário foi muito cuidadoso na época. E a gente coordenava lá um curso de formação política, o Lamário manteve e tal. E aí a gente criou esse laço de uma relação para além da questão profissional, de uma amizade e tal. E surgiu, inclusive, a brincadeira, porque ele era o presidente do ILP na época, que eu gosto sempre de me dirigir a ele falando pela ordem, senhor presidente. É uma coisa muito comum nos legislativos. Então, eu quero deixar um abraço muito grande para o Lamar, quero deixar um abraço muito grande para a Agnes, né, que é a ex-presidente do ILP e que permitiu essa minha reaproximação com o ILP. Eu fiquei um bom tempo sem estar no ILP, depois de ter ficado mais de 10 anos dando aula no ILP. E agradecer muito a Rebeca por acreditar na capacidade de trabalho, por apostar nisso, e também todo o time que está envolvido nesse trabalho, né? Principalmente a Laura, que é uma pessoa extremamente cuidadosa no que diz respeito à construção de textos, né? Que releu, leu, fez, sugeriu, enfim, de forma muito hábil e muito especial. E um abraço também muito especial para o João Vitor, que é formado em gestão pública pela FIP e é estagiário lá do ILP, e a gente tem um orgulho muito grande de ver o João fazendo um trabalho muito especial lá na Assembleia. Então, esses são os meus abraços, e eu certamente fui injusto com alguém que eu deixei pelo caminho aqui, mas sinta-se abraçado também, né? Vocês sempre foram assim. falando dos abraços, aí eu fui pensando, pô, fui injusta também. Então, Não, não, mas eu Eu vou fui fazer só injusta uma com a menção. Agnes aqui. Olha. Aí, ó, eu vou fazer só uma menção a mais sobre a Laura, que
conteúdo, quando vocês receberem, uma grande parte dele, grande parte da qualidade desse conteúdo, da costura desse conteúdo é a Laura. Sensacional. É isso mesmo. Ela é muito boa. Ela trabalha bem demais, cara. Sim. De pessoas que eu vi revisando coisas que eu escrevi, foi a mais ousada do ponto de vista de pedir mudanças e a mais competente no sentido de que ela deixou infinitamente melhor do que estava. Sim. Muito melhor do que estava. Assim. É muito legal trabalhar com gente assim. É muito legal. E muito cuidadosa sempre. Olha, não sei, não queria te. Mas eu gostaria de Sim. saber se você não topa, tal. Ela chegou, inclusive, num dos módulos a fazer 2 trabalhos. Ó, esse aqui é o revisado do jeito que você mandou e esse aqui é o revisado do jeito que eu estou propondo. E o que ela propôs era muito melhor, muito melhor. Ficou muito mais legal. Com o apoio da Abel, do Movimento Voto Consciente, trabalhos técnicos de Aline Floriano e Ingrid Ferreira, colocamos ponto final em mais uma edição do podcast Legislativo Educa, que traz questões essenciais da educação legislativa a partir das ações fundamentais de escolas do parlamento e contas espalhadas por todo este nosso país maravilhoso. Beijo, Lamari. Até semana, querido. Valeu. Beijo, tchau, me liga. Obrigado, Rebeca. Grande abraço para você e para toda a equipe do LP. Obrigado. Grande abraço. Valeuzão e tamo junto. Sensacional.